Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Natan, eu sou membro da Escola do Sentido e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre insegurança. O que é insegurança? Como que a gente pode entender por esse fenômeno e o que é que a logoterapia pode nos dizer sobre ele? Também seria interessante a gente lançar um certo questionamento. A insegurança pode ser um caminho para uma vida significativa? Vamos descobrir um pouquinho mais sobre isso no vídeo de hoje. E pessoal, seria interessante a gente entender um pouquinho o que é insegurança. No nosso cotidiano é muito comum que a gente veja pessoas comentando eu me sinto inseguro com relação a isso. Nossa, não tô me sentindo muito bem no momento, não estou muito seguro. E seria interessante a gente comentar, ou melhor, indagar insegurança com relação ao quê? No que é que está faltando segurança? Isso é um fator interessante, a gente vai explorar talvez ele um pouquinho mais à frente, quando a gente for falar sobre a compreensão da logoterapia acerca desse fenômeno. Mas por agora seria útil a gente tentar entender o que seria alguém inseguro. Como é que a gente poderia caracterizar alguém que está se sentindo, digamos assim, tem uma ausência de segurança? Bom, a gente poderia tentar compreender ela como uma pessoa que duvida constantemente, alguém que sente muito medo, alguém que é dominado por ansiedade, alguém que foge de situações, foge de circunstâncias, porque não se sente seguro naquele momento, não se sente seguro naquele contexto. E, além disso, é muito acompanhado desses sentimentos que eu relatei anteriormente, a sensação de inferioridade, pois há uma certa comparação do indivíduo, do sujeito, da pessoa que se sente insegura com relação ao seu meio, pois todos parecem gozar da vida plenamente e ela sente que não consegue, ela sente que falta algo, falta uma ação, falta uma vivência plena para ela. E ela começa a se sentir inferior com relação a isso. Então a gente consegue compreender que a insegurança é algo que carrega o seu sofrimento, que traz uma vida de desconforto para aqueles que vivenciam esse fenômeno. E agora a gente poderia tentar colocar um pouquinho o que a logoterapia pode compreender por esse fenômeno. O que seria a insegurança a partir da luz da logoterapia? Bom, a gente poderia tentar entender como, às vezes, a insegurança surge como uma postura fatalista, como uma postura, ou dizendo de uma forma mais popular, como às vezes, uma postura pessimista com relação às coisas. Uma postura de alguém que espera que algo vai acontecer com ela, de que há algo no ambiente, há algo em si que vai trazer desconforto, que vai trazer sofrimento para ela. E nesse sentido, a gente até responde um pouquinho daquela pergunta relacionada, quer dizer, aquela pergunta que foi disparada anteriormente. Inseguro com relação ao quê? Ora, nesse caso, há uma insegurança com relação ao ambiente, com relação a si. E essa postura, muitas vezes ela coloca como se o indivíduo ele fosse uma espécie de bola de ping-pong jogada para um lado, jogada para o outro, sem capacidade de responder, sem capacidade de tomar uma atitude com relação ao seu estado, ao seu contexto, coisa que a logoterapia não acredita. Para a logoterapia, o homem é um ser dotado de liberdade. E por muitas vezes essa insegurança advém de uma ausência de consciência ou às vezes de uma postura que não leva em consideração a capacidade do indivíduo de responder adequadamente ao seu ambiente, às suas circunstâncias. É bem verdade que às vezes há um jogo de forças que o ser humano, a pessoa não consegue alterar. E por muitas vezes a única coisa que ela pode fazer é encontrar uma postura diante daquilo, uma postura significativa. E às vezes a pessoa insegura, ela se encontra totalmente paralisada pelo conjunto de coisas que podem vir a acontecer. É muito comum na literatura logoterapêutica o caso que Frankl conta do rapaz que soa bastante e por conta desse medo, por conta da ansiedade diante da possibilidade dele vir a suar, ele começa a suar ainda mais. E a cura dele, né, nesses textos logoterapêuticos, está associado a justamente uma tomada de atitude dele frente àquele medo.
Não cabe aqui a gente explorar bem esse caso, mas a situação da insegurança pode ser algo muito relacionado a isso, pode ser algo muito similar a isso. Alguém que se julga como incapaz de tomar alguma decisão e só resta, portanto, sofrer. Claro, é verdade que em alguns momentos o sofrimento vivido de uma forma heróica é algo extremamente significativo, mas o sofrimento enfrentado como algo passivo, sem capacidade nenhuma de postura do sujeito, é algo que só pode carregar sofrimento, especialmente tendo em vista a visão de homem da logoterapia, como um homem sempre voltado para algo significativo. Então, essa postura fatalista seria uma das possíveis explicações, uma das possíveis compreensões acerca do fenômeno da insegurança. Mas existem outras possibilidades da gente compreender essa insegurança. Uma delas seria a própria posição do homem como um ser, como a gente falou, livre, mas por livre também um ser responsável, um ser que pode sim escolher várias atitudes. No entanto, ele é responsável pelas consequências dessas atitudes. E por muitas vezes as pessoas se encontram paralisadas diante das consequências dos seus atos. É muito comum, às vezes, na clínica, nós vermos pessoas que passaram por sofrimentos, traumas, pessoas que se sentem inseguras com relação às decisões que elas podem vir a tomar, porque elas sofreram bastante diante das consequências dos seus atos, e agora elas se encontram paralisadas, incapazes, às vezes, de tomar uma atitude. Então a gente percebe que a responsabilidade do homem diante das consequências dos seus atos é algo que pode sim paralisar o indivíduo e torná-lo inseguro. Algo que pode deixar ele ansioso e com medo de avançar, de tomar decisões. E é interessante também a gente pontuar outro lado. Às vezes essa ausência de decisão também pode estar relacionado com uma vida de vazio existencial, com uma vida na qual não se há algo significativo pela qual decidir. Na ausência de algo significativo pela qual decidir, pode-se ter a sensação de por que decidir algo? Será que algo vale a pena ser decidido? Será que alguma dessas escolhas devem ser tomadas? O que será que eu faço? Ou seja, a gente já encontra aí um sentimento de insegurança disparado pelo vazio existencial. Então, digamos assim, de uma forma mais sintética, a gente poderia compreender que a insegurança para a logoterapia, embora a gente não busque esgotar esse tema nesse vídeo e a compreensão acerca dele agora, a gente compreende que ele pode estar muito relacionado, primeiro, a uma postura fatalista, a postura de alguém que por muitas vezes pode achar que não é possível tomar decisões, que só cabe então ser passivo. Ou alguém que sabe que pode tomar uma decisão, de fato pode, mas tem medo das consequências que podem vir, ou não está preparado para as consequências que podem vir das suas ações. E nós temos também o terceiro que eu coloquei aqui agora, que é algo relacionado ao vazio existencial, que é algo relacionado à ausência de algo significativo pela qual viver, pela qual se arriscar. E é interessante a gente colocar isso. Faz total sentido a insegurança, porque a decisão é um risco. A decisão é algo, de fato, que envolve um salto, que envolve um certo sacrifício, que envolve um lançar-se. E isso é exatamente o que a logoterapia propõe para o homem. Ou melhor dizendo, a logoterapia entende que o homem se realiza nesse salto, se realiza nesse momento em que ele se joga para fora de si. Ele de fato vive, existe no momento em que ele não está aprisionado em si. Então, quando a gente coloca a insegurança, ela de fato é algo que carrega um sofrimento, pois às vezes ela está associada ao fato de não permitir que o homem se realize. Mas é interessante porque a insegurança pode nos colocar uma espécie de questionamento. Eu coloquei os 3 fatores um pouco atrás,
E a insegurança pode nos disparar o questionamento. Será que eu tenho uma postura de não me ver como alguém capaz de tomar decisões? Será que eu estou com medo das decisões que eu posso vir a tomar? Será que eu não encontro algo na minha vida que seja significativo pela qual eu devo dar esse salto? Então, e aqui a gente coloca um certo questionamento no final sobre a insegurança. Ela pode trazer para nós um certo diagnóstico, um certo exame. Esse sentimento, apesar de desconfortável, apesar da tensão que surge a partir da insegurança, é justamente na tensão, é justamente no desconforto que os saltos são dados. É justamente nesse momento de dor, às vezes paralisante, que nós conseguimos ver o quanto nossa vida carece de significado, carece de sentido. Nós esperamos que os questionamentos aqui colocados tenham sido úteis para você, que as considerações, que as compreensões sejam algo que consiga gerar reflexões, que consigam impactar você. E se você gostou desse vídeo, por favor, curte aqui embaixo, comenta. Se você gostou mesmo, comenta segurança aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que se interessam por esse tipo de conteúdo, ativa o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo.